Olá, nós comentamos no último vídeo sobre a importância dos concílios na vida da Igreja para podermos falar sobre a importância do Vaticano II para este momento da vida da Igreja. Mas antes de entrar diretamente no Concílio Vaticano II, eu ainda gostaria de clarear três ideias que são importantes. Primeiro, retomar a ideia de que o concílio é um filtro na vida da Igreja. Segundo, entender que os concílios não traem a tradição da Igreja, mas a interpretam de forma autêntica e autorizada. Terceiro, entender que os concílios são, sim, lugares de discussão política intra-eclesial, mas, apesar dessa política e através dessa política, é o Espírito Santo quem conduz a Igreja. Então, os concílios são um filtro. O que significa dizer isso? Um concílio normalmente é convocado em um período de crise, causada por um problema doutrinal ou por um problema disciplinar. Então, o que o concílio faz? Retoma a tradição da Igreja e a filtra, tirando da tradição aquilo que são penduricalhos humanos, que são as nossas tradições, ou os nossos usos e costumes que são totalmente humanos, que não tem nada a ver com a fé apostólica, não tem nada a ver com o Evangelho. O concílio tem a função de filtrar a tradição para descobrir no meio da crise o que de fato é verdade, o que de fato é mentira. E aí então o concílio nos repropõe a tradição da Igreja já filtrada, por assim dizer, para nos dar a entender aquilo que de fato é o percurso da Igreja, tanto a nível doutrinal, e aí virão as definições dogmáticas, quanto a nível pastoral, e aí virão então as regras canônicas. Nesse sentido, vem a segunda ideia. O concílio e os concílios não traíram e não traem a tradição da Igreja. O que eles fazem? Eles interpretam a tradição da Igreja dentro do contexto histórico. Quer dizer, é a função do magistério exatamente interpretar a vida da Igreja, a tradição da Igreja. Ora, durante o período normal, tempo ordinário, digamos assim, quem faz isso é o Papa e os bispos, o magistério ordinário da Igreja. Porém, nesses períodos de crise, se convocam os concílios, para que os concílios deem respostas a problemas que são novos. E aí então os concílios recebem a tradição, a interpretam para aquele momento histórico e repropõem a tradição. Ora, nesse sentido, alguns dizem assim, mas o Concílio Vaticano II não é o único concílio da vida da Igreja, tem outros, é evidente. Mas nós temos que lembrar que o Concílio Vaticano II pressupõe todos os outros concílios. Quer dizer, quando o Concílio Vaticano II fala de doutrina, ele fala sabendo, conhecendo toda a tradição da Igreja. E é por isso que ele é o intérprete autêntico e autorizado dessa tradição. Ele conhece a tradição da Igreja. Não é que ele desconhece. Não, é que a palavra dele não tem mais que resolver certos problemas que já estão resolvidos, mas ele pressupõe isso para poder falar para o homem de hoje. Então, é evidente que o Vaticano II não é o único concílio da vida da Igreja, da história da Igreja, tem tantos outros antes, são 21 concílios, porém ele pressupõe todos os outros concílios quando fala. E significa dizer então que para o momento de hoje, o horizonte doutrinal e pastoral da Igreja ainda é o Concílio Vaticano II. E a terceira ideia é a questão da política intra-eclesial. Os concílios são exercício de política. Só que, apesar desta política e através dessa política, o Espírito Santo nos conduz. Se nós olharmos todos os concílios da Igreja, em alguns deles nós tivemos verdadeiras guerras políticas. O primeiro concílio, o concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, ele sequer foi convocado por um bispo, foi convocado pelo imperador Constantino. Naquele momento, o Papa não tinha a importância que tem hoje. E durante o concílio, depois que o padre Ário, que é o padre alexandrino, que desenvolve a teoria que depois se conheceu como heresia ariana, ou seja, a ideia de que Jesus não é Deus, mas que é semelhante apenas a Deus, depois que o Ário faz o seu discurso inflamado no concílio e encanta muitos bispos, o bispo de Bari, aqui, São Nicolau, vai lá e dá um bofetão na cara do Ário e começam a brigar. Porque os concílios, de fato, são esses lugares de briga. Se a gente pega o Concílio de Constança, século XV, o Concílio de Constança
ele é convocado em um momento onde a igreja tem 3 papas diferentes. E cada um diz ser o papa autêntico. Como saldo negativo, o Concílio de Constança ainda queima João Hus. Positivamente, ele resolve o problema do papado, porque ele consegue a eleição de um papa único, Papa Martinho V. Mas é um problema político que ele resolveu e criou também outras questões. O Concílio de Trento, no século XVI, que é o grande concílio da Reforma, primeiro que ele já chega atrasado, a Reforma começa com Lutero em 1517, o concílio vai ser convocado somente lá em 1545, por conta de guerras dentro do território europeu, dificuldade de conseguir um lugar para reunir os bispos. Quem convoca o concílio é Paulo III. Lembremos que Paulo III, cardeal Alessandro Farnese, primeiro que ele só ficou cardeal porque a irmã dele era amante do Papa Alessandro VI. Segundo que ele, diante do problema que já estava na Europa por causa da Reforma Protestante, ou seja, a Reforma já tinha ganho uma dimensão desproporcional, é que ele diz assim, nós vamos fazer alguma coisa. E convoca o concílio. Mas o concílio, que vai ter 3 sessões, praticamente somente a última sessão será a sessão de reforma disciplinar. O Concílio de Trento deixa uma grande quantidade de definições de fé, que até o momento não eram discutidas, mas que são levadas à discussão por causa da Reforma Protestante. E aí nós temos as definições católicas, como os sacramentos, o número dos livros da Escritura, a existência do céu, do inferno, enfim. Mas a última sessão, que é a sessão da reforma disciplinar, os bispos não queriam passar muito não. E aí quem vai conseguir costurar os bispos mais progressistas para isso vai ser São Carlos Borromeu, que, diga-se de passagem, era também sobrinho do Papa Pio IV naquele momento histórico. Todos os concílios são exercício de política. Também o Vaticano II? Sim. Também o Vaticano I. O Vaticano I, por exemplo, mais de 60 bispos saíram do concílio porque não aceitaram assinar o dogma da infalibilidade do magistério pontifício. Ora, o que significa dizer com isso? Que nós entendemos que, apesar da política interna e também através da política interna, o Espírito Santo conduz a igreja e impede a igreja de errar em questões de fé e de moral. E naquele momento histórico, dá uma resposta. É claro que a resposta histórica para o momento do Concílio de Trento não vale mais para o momento de hoje. Hoje nós temos o Vaticano II. E nós olhamos o Vaticano II como, de fato, essa manifestação do Espírito que, através das nossas políticas e apesar das nossas políticas, sempre conduz a igreja.